Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Abra já a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, porque nós vamos meditar aqui a partir do versículo 13 até o 16. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16 é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Mateus 5, de 13 a 16, diz assim: Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está e ore ao Senhor mais uma vez. Pai, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra, aberta e lida aqui diante de nós. Que o Senhor possa, através dela, transformar as nossas vidas. Queremos ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Abençoa cada um dos meus irmãos, que essa palavra chegue de forma limpa e clara para cada um. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sempre influenciando ou sendo influenciados. A Aninha até falou um pouco disso. Então, as influências desse mundo são grandes. Agora, as influências que nós passamos para as outras pessoas, ou que nós recebemos das outras pessoas, elas vão ser positivas ou negativas. Então, por exemplo, você que está me ouvindo e me vendo, você vai ouvir as palavras que eu tenho para falar e vai, de alguma forma, sofrer a influência delas, ou a não ser que você realmente bloqueie e não queira fazer isso. Mas, em linhas gerais, a maioria das pessoas que estão ouvindo vão sofrer algum tipo de influência. Você que está acostumado aí com o YouTube, né? Seguindo alguns canais aí do YouTube, de uma forma ou de outra, você vai sendo influenciado por aquilo que você vai ouvindo, assim como os programas de TV, as pessoas, as amizades que você tem. Então, elas vão lhe influenciando ou você vai influenciando essas amizades. Um exemplo bíblico aqui, que eu trago como entender um pouquinho sobre essa questão da influência, tem a ver com o livro que a gente está falando lá em Guadalajara, que é o livro de Juízes, né? Nós estamos fazendo uma série de pregações lá no livro de Juízes, e lá no comecinho, ainda na época de Josué, as pessoas ali estão servindo ao Senhor, e diz o texto que enquanto Josué e os anciãos viveram, o povo serviu ao Senhor. Então, a influência de Josué e dos anciãos era muito importante para aquele povo. E aí, quando aqueles anciãos morrem, quando Josué morre, aí o texto no capítulo 2 diz: E uma geração que não conhecia o Senhor, nem os seus feitos. Então, quando o povo perdeu a referência daqueles anciãos, eles começaram a olhar ao redor e encontrar outras influências, outras forças que influenciavam a sua vida, e eles encontraram nos povos ao redor que eles tinham deixado de expulsar, e aí se afastaram do Senhor. E isso acontece por diversas vezes ali no livro de Juízes. Agora, nós como cristãos, nós precisamos ser uma influência positiva para o mundo. O crente que é uma influência negativa, ele está no caminho totalmente errado. A gente vai falar isso aqui mais profundamente. Então, o crente precisa ser uma influência positiva para esse mundo. Então, é por isso que o tema de hoje é o cidadão do reino e a sua influência no mundo. Cidadão do reino e a sua influência no mundo. Está aí, Felipe colocou para que você veja o tema dessa mensagem. E por que o cidadão do reino? Nós temos visto já há alguns meses, né,
sobre o livro de Mateus, sobre o Evangelho de Mateus. Estamos uma série de mensagens no Evangelho de Mateus, né, na Igreja Comunitária Carpina. Alguns irmãos da Igreja Comunitária de Guadalajara também, mesmo não acompanhando o culto ao vivo, né, de Carpina, estão acompanhando a série de mensagens. Eu mesmo, toda segunda-feira, pelo menos, eu assisto a mensagem da Igreja de Carpina. Então, nós temos visto Mateus apresentando Jesus como o rei Messias do Antigo Testamento. E vimos ali até o capítulo 4, Jesus fazendo essa apresentação, dando introdução, Mateus, né, fazendo essa apresentação, dando introdução sobre a vida de Jesus, e o início ali do seu ministério. E nas últimas 3 mensagens, né, o presbítero Felipe, o pastor Agostinho e o pastor Gleibson começaram a pregar no Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, nós entendemos que é uma série de palavras sobre os cidadãos do reino. E o início ali com as bem-aventuranças trouxe algumas características de como o cidadão desse reino, né? Os súditos do Senhor Jesus, que características eles têm. E aqui Jesus fala aqui para os cidadãos do reino a importância deles nesse mundo e como eles devem influenciar esse mundo. Então, no final das contas, a ideia geral que a gente quer passar aqui é a seguinte. Felipe vai colocar aí na tela também. As ações do cidadão do reino devem influenciar pessoas a glorificarem a Deus. Então, as minhas ações como cidadãos do reino, como súditos do Senhor, do Rei Jesus, né? Assim como você também, súdito do Rei Jesus, se você já entregou seu coração a Ele, se a salvação do Senhor alcançou a você, então, as ações do cidadão do reino devem influenciar pessoas a glorificarem a Deus. E a primeira coisa que a gente pode ver aqui, o primeiro ponto nessa mensagem aqui, está no versículo 13, e é o seguinte: o cidadão do reino que não influencia é como o sal que não salga. Veja, Jesus traz aqui algumas figuras interessantes, né, para fazer essa comparação da influência do cidadão do reino. Ele diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, a primeira comparação de Jesus aqui é com sal. Então, para a gente entender melhor o que é que Jesus quer colocar aqui, vamos pensar nas características do sal. Que características o sal tem? A primeira característica do sal é que ele tempera. Um sal dá sabor, né, na comida. Se você já ficou doente e precisou ser internado no hospital, ou se você é alguém que tem problemas de pressão arterial e que por isso não pode comer sal na comida, você sabe o que é uma comida sem muito sabor. Você tem que se acostumar, né, readaptar o paladar. Mas o sal, ele traz justamente esse sabor, esse tempero importantíssimo para a comida, que traz aquele sabor para a comida. Assim também, o cidadão do reino, ele traz um tempero para esse mundo. Ele está nesse mundo para fazer uma diferença. Sem os cristãos, esse mundo aqui, ele está destinado a afundar, a se acabar. Então, a igreja, enquanto a igreja está aqui, ainda esse mundo tem algum sabor, algum sabor. Mas também o sal tem uma outra característica. Ele provoca sede. Como cristão, eu e você, quando a gente chega diferente nos lugares, quando a gente faz diferente do que as pessoas fazem comumente, né? Então, as pessoas vão começar a ter curiosidade. Por que essa pessoa faz dessa forma diferente? Então, as pessoas começam a ter essa necessidade de conhecer também o que faz a diferença em nossa vida. Mas, para mim, a principal característica aqui do sal é que o sal, especialmente pensando na antiguidade, na época de Jesus, é que o sal, ele conserva. O sal,
ele existe na culinária com essa característica especial. Ele conserva os alimentos. Numa época que não existia energia elétrica, geladeira, nem nada que pudesse conservar carnes, né? Então, salgar a carne era uma forma de preservar esse alimento. Inclusive, até hoje a gente vai no supermercado, a gente tem a parte lá do supermercado onde tem tudo que está congelado, todas as carnes que estão congeladas e que, se deixarem fora daquela geladeira, daquele freezer, elas vão apodrecer. Mas as carnes salgadas, elas não precisam ficar na geladeira. Elas ficam expostas, porque o sal tem essa característica, ele conserva. Então, dessa forma, a igreja, ela presente nesse mundo, ela conserva esse mundo. Enquanto nós estivermos aqui, ainda que sendo perseguidos, como nós falamos aqui há pouco, a igreja preserva esse mundo, né? E a gente vai, daqui a pouco eu falo mais uma questão sobre isso. Agora, Jesus traz uma característica, uma questão interessante. Ele diz assim, se esse sal perder o sabor, perder as suas qualidades, né? Como é que vai restaurar? Não se restaura o sabor dele. Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Quando a gente vai no supermercado e lá a gente está precisando de sal, a gente compra lá aquela bolsinha de sal branquinho, né? Ou se você vai fazer um churrasco, você compra lá o sal grosso. Ou tem pessoas que não podem comer muito sal e vai comprar aquele sal diferente, né? Especial, tem um azul, tem um rosa, tem diversos sais. Acho que é sais, né? Não sei se o plural é esse. Diferente ali na prateleira do supermercado. Porque todos eles são industrializados. Mas na época de Jesus, não havia essa industrialização do sal. Eles buscavam o sal, especialmente na região do Mar Morto. E naquela região ali, eles traziam o sal, e aí eles usavam o sal, quando eles dissolviam o sal, tiravam o cloreto de sódio ali do sal, mas restava ainda um pó branco. E aquele pó branco parecia sal, era chamado de sal, mas não tinha mais o sabor do sal. Ele não tinha mais as funções do sal, porque eram as impurezas do sal. Ele não foi refinado numa indústria como nós. Então, aquela basicamente uma areia, ela era jogada fora e as pessoas pisavam por ela, passavam por ela, por aquilo jogado no chão e pisavam ali. Então, Jesus faz essa comparação, né? Quando ele perde o sabor, essa parte aí, esse refúgio do sal, ele é jogado fora e é pisado pelos homens. Então, o crente que não atua no mundo como o sal atua na comida, né, para dar sabor, para preservar, ele não serve como cidadão do reino para influenciar esse mundo. Há uma discussão aqui nesse texto sobre perda de salvação ou não. Particularmente, eu não acredito em perda de salvação. Então, eu entendo que o crente perde a sua influência no mundo, ele perde a sua principal característica, que é de levar o evangelho do reino para esse mundo. Então, o que é que vai restar para ele? O que é que vai restar para ele é sofrimento. É a parte do cidadão do reino, que todo cidadão do reino acaba carregando, que é o sofrimento que a gente sofre por conta de servir ao Senhor. Então, nesse sentido, a única coisa que vai sobrar para ele é ser pisado pelos homens. Obviamente, como eu disse, algumas pessoas vão pensar que é a partir da perda de salvação, e não é essa a minha perspectiva. Então, fechando esse versículo aqui, o mundo é um corpo morto, que só não se decompõe ainda por conta da presença da igreja. Eu e você estamos preservando esse mundo, porque no dia que a igreja não tiver mais, resta a esse mundo a putrefação e acabar por decomposição, né, como qualquer corpo morto. Amém? Segunda coisa, o cidadão do reino traz luz para o mundo em trevas. Cidadão do reino traz luz
para o mundo em trevas. Veja, versículos 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Então, Jesus antes comparou o cidadão do reino com o sal, agora ele compara com a luz. Aqui Jesus compara o crente à luz, que tem como principal função dissipar as trevas. E veja, Jesus diz assim, vós sois a luz do mundo. Isso é uma palavra forte. Nós, como cristãos, somos a luz do mundo. Nós estamos nesse mundo para iluminar o mundo que está em trevas. Nós estamos nesse mundo para afugentar as trevas do inferno e que essa luz alcance outras pessoas. Então, nós, como cristãos, somos luz nesse mundo. E aí Jesus faz algumas comparações, né? Assim como uma cidade alta não pode se esconder, o cidadão do reino não pode esconder a sua luz dos homens. Então, pensa, se a gente chega num lugar, tem uma cidade em cima do morro, ele pode estar bem longe, a gente consegue enxergar aquela cidade que está num lugar alto, que está em cima do morro. Diferente de uma cidade que está no vale, né? A cidade no vale, você tem que chegar em cima do morro para poder enxergar ela lá embaixo. Mas uma cidade que está em cima do morro, não, você... Basicamente, de qualquer lugar, você consegue enxergar a cidade ao longe. Então, Jesus disse que, assim como essa cidade, somos nós. Não há como se esconder como cidadão do reino. Como cidadão do reino, nós estamos aqui para sermos vistos pelos homens. E aí, o outro exemplo ainda é mais forte, né? Como a candeia, o cidadão do reino não foi colocado no mundo para se esconder, mas para iluminar. Ele disse, olha... Não, a gente não acende uma lâmpada, né, para colocar um cesto nela. Ele está pensando aqui naquele candeeiro, né, que se acendia nas casas e colocava numa parte alta, que ele chama de velador, e nessa parte alta colocava lá porque aí iluminava toda a casa, né? Hoje a gente não usa necessariamente candeeiro, mas os mais velhos aí vão lembrar aí nos sítios por onde passou, que a gente já viu muito isso também. Mas hoje a gente coloca a lâmpada na nossa casa. E a gente coloca onde? Coloca no teto, né? Bem em cima. Para quê? Para que ilumine toda a casa. Então, a gente não acende uma luz para colocar um cesto em cima, porque se colocar um cesto em cima, a luz não vai cumprir a sua função, que é dissipar as trevas. O sal, a característica, o sal tem como característica... ele é mais, ele está por dentro da comida. Você não vê muito o sal, mas a luz não. Como luz, nós existimos para ser vistos pelos homens, para trazer essa influência sobre os homens. Amém? A terceira e última coisa, a influência do cidadão do reino deve levar os homens a glorificar a Deus. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui é interessante. O cidadão do reino, aqui ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima do seu rei. Veja, João capítulo 1. Vou voltar só um pouquinho aqui para a gente ver o Evangelho de João, no capítulo 1, como João apresenta o Senhor Jesus, né? Ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele. E era o quê? A luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Lá em 1 João, na primeira carta de João também, ele vai dizer que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, Deus é a verdadeira luz. Senhor Jesus é a verdadeira luz. Mas Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E agora ele diz que a gente deve resplandecer a nossa luz. Veja, o cidadão do reino, ele não tem luz própria.
Ele não tem luz própria. Se a gente pensar nesse cidadão do reino, a gente tem que pensar como o nosso sistema solar. A gente tem um Sol, que é um astro iluminado, e a gente tem a Lua, que é aliás, o Sol, que é um astro luminoso, né? E a gente tem a Lua, que é um astro iluminado. Então, Jesus é o nosso Sol, que tem luz própria. Nós somos como a Lua, que reflete a luz de Jesus nesse mundo. Então, por isso nós resplandecemos, porque nós refletimos a luz de Jesus. Nós não temos luz própria. Mas diz que nós somos a luz do mundo. Então, ele nos aproxima dele mesmo. Ele nos aproxima do Rei. Porque nós estamos aqui para fazer diferença nesse mundo. Então, o cidadão do reino, ele reflete essa luz. De que forma? Ele reflete essa luz através das suas boas obras, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam o quê? As vossas boas obras. O cristão, ele precisa fazer o bem. Ele precisa fazer a coisa certa. Ele não pode fazer as coisas porque todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo, todo mundo faz assim. Não interessa se todo mundo faz assim. O que interessa é que o cidadão do reino, ele age conforme os ensinamentos do seu rei. Então, as nossas boas obras é que vão fazer com que essa luz seja refletida de nós para os outros, para os homens, para esse mundo que está em trevas. E o resultado dessas boas obras é a glória de Deus. Eles vão ver as boas obras e vão glorificar a Deus que está nos céus. Se você faz o que é certo, Deus vai ser glorificado. Se você faz o que é certo e as pessoas sabem que você está fazendo isso porque você é crente, Deus vai ser glorificado. Resplandeça, meu irmão, a sua luz, que não é propriamente sua, mas é a de Cristo, que brilha através de você. Não coloque um cesto que apaga essa luz, né? Mas brilhe, influencie as pessoas para seguir o caminho do nosso Mestre. Para encerrar, só algumas aplicações. Como crentes, a nossa influência nesse mundo deve ser sempre positiva, conduzindo as pessoas a Jesus. Nossa influência deve ser sempre positiva. Ora, se existe alguém na igreja, dentro da igreja, que está influenciando de forma negativa as outras pessoas, essa pessoa ou, na realidade, nunca foi cristão de verdade, ou essa pessoa se transformou num sal que não salga. E tudo que ele vai colher é sofrimento. É sofrimento. Outra coisa, o cidadão do reino não pode ser canal de escândalo. Ora, se eu sou luz, se eu sou sal, não pode ser através de mim que venham escândalos para o reino. Mateus capítulo 18, versículo 7, Jesus diz assim, olha, é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Então, como cidadão do reino, eu e você não podemos ser canal de escândalo. Nós temos que ser canal de bênção. Nós temos que refletir a luz de Cristo para o mundo. E, por fim, o meu testemunho, o seu testemunho, o nosso testemunho, não pode ser uma maquiagem. Nesses tempos de rede social, nós queremos mostrar uma coisa linda e maravilhosa na rede social. Mas quem conhece a nós, às vezes, vai saber que aquilo que a gente está colocando simplesmente não é verdade. Então, coloca lá um versículo, e eu não sou contra que se faça isso na rede social. Eu sou contra que se faça isso de forma hipócrita. Né? De forma hipócrita. Então, o nosso testemunho não pode ser um testemunho só para a rede social, para dizer que nós somos os melhores crentes do mundo.
O nosso testemunho tem que ser verdadeiro, ele não pode ser uma maquiagem, porque ao invés de trazer glória a Deus, a gente vai trazer escândalo. Vai ser canal do escândalo, porque vão dizer, para ali, fulano botou aquele versículo, mas vê, o que é que ele está fazendo, isso e aquilo outro, né? Então, não seremos canal de bênção, se assim fizermos. Nosso testemunho precisa ser verdadeiro. Você, cidadão do reino, você é sal e é luz. Se você está me escutando aqui e ainda não tomou sua decisão por Jesus, você precisa abrir o coração. Porque se você está ouvindo essa mensagem, é porque a luz de Cristo está brilhando sobre você para tirá-lo das trevas. E você precisa abrir o seu coração para o Senhor. Mas se você que está me escutando já é cristão, já é cidadão do reino, é você que tem que refletir a glória de Cristo para esse mundo. É você que tem que brilhar, é você que tem que salgar e dar sabor a esse mundo. Porque quando a igreja não estiver mais aqui, aí esse mundo vai se encerrar, né? Esse estado de coisas vai se encerrar. Nós esperamos isso ansiosamente, mas enquanto estamos aqui, é nosso papel brilhar para o mundo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa aplicar essa palavra no seu coração. Feche seus olhos onde você está, baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu santo nome pela tua palavra. Nos abençoa, nos ajuda a refletir, Senhor, a luz do Senhor sobre o mundo. Derrama a tua graça, abençoa cada um dos meus irmãos, aqueles que hoje têm enfrentado dificuldades de fazer isso. Desperta o seu coração. Nós pedimos tudo isso em nome santo de Jesus. Amém.